com relação ao governo, ele planeja uma volta a partir do mês de setembro, mas nós ainda não sabemos se nós entramos nessa volta, porque, uh, porque nós, né, falei para vocês, por ser ensino privado e trabalha de outra maneira. Então a gente não sabe ainda como é que vai ficar a nossa situação, né? Então a nossa situação a gente ainda vai verificar, tá? Então, se tivermos novidades, esperamos voltar antes, né? Esperamos conseguir fazer todas as adequações antes, né? E voltar num prazo melhor aí para todo mundo, né? Bom, continuando aí também, ontem, só para passar para vocês, ontem eu tava vendo uma palestra de um economista e ele estava explicando sobre mercado de trabalho. E aí ele estava comentando é, são jovens, né? Vocês já estão entrando aí, ou se não já estão indo para entrar no mercado de trabalho. E aí, né, o que ele estava falando? Que esse ano vai ser um ano bem complicado, porque por nós já estarmos aí com muitos desempregados, nós estamos na casa já dos aí quase 13 milhões de desempregados de novo, né? Então, você vê que é um número gigante. Então, primeiro tem que realocar essas pessoas para depois a gente começar, né, a pensar em como vai ser o restante da população aí. Né? Então, primeiro a gente vai verificar, né, como é que vai realocar os que já estão desempregados para depois pensar em quem está entrando agora. E, por exemplo, é o caso de vocês, de alguns de vocês. Então, o que ele estava falando sobre, assim, esse ano, dificilmente as pessoas vão entrar, né? Porque metade do ano já foi embora. Possivelmente comece a voltar ao normal já próximo ao final do ano. E aí, né, nós tenhamos, então, talvez, que pensar em duas gerações juntas. Então, talvez o ano que vem entre duas gerações de uma vez só, né? É muita coisa. Então, vai ser mais competitivo ainda o mercado. Aí, ele dá explicações de como a gente deve fazer. Então, principalmente vocês, né? Então, aproveitem esse tempo que vocês estão tendo. Vocês são muito jovens, tá? Vocês mais que ninguém, têm que aproveitar o tempo para se especializar, tá? Então, quanto melhor, quanto mais você se especializa, né, melhor você se torna para o mercado de trabalho. E aí você não precisa fazer igual aconteceu essa semana, né, de mentir no currículo, né? O nosso ministro da Educação mentiu no currículo lá, né, deu um certo problema para ele, né? Bom, então, por favor, peguem o livro de vocês aí, abram na página 99. Hoje a gente vai começar a falar de propriedades de borda, né? Então, é, a gente vai começar a analisar propriedades de borda, começar a falar sobre elas, tá? O que eu tenho falado bastante para vocês, né? É que para vocês não só abrir um código de HTML aqui para gente, só para a gente pegar pegar a
formatação básica, né? Então assim, vocês peguem, o que eu tenho pedido para vocês é vocês pegarem esses comandos que a gente está usando, tá? E aí vocês fazerem testes, principalmente, né, testes dentro nas, nos números, tá? Aí você fazendo, alterando os números, você consegue, tá? Você consegue conhecer o resultado. Então, vamos pegar, por exemplo, aí, ó, o código da página 100, tá? Que ele é o de border radius. Vamos pegar aí. Então, vai dentro da style, ele está usando sempre ele está usando sempre incorporado, né? E aí toda vez que a gente começar, o que você começa a distinguir? É assim, ó. Por exemplo, aqui ele fala, toda vez que for H1, eu vou trabalhar com essa configuração, tá? Se a gente for pensando assim, fica mais fácil de distinguir o que é um código e o que é outro código, tá? Então, a gente vai só formatar. Não, vou para quebrar a linha aqui, senão a gente já viu também porque que ele usa esse grupo de fontes, né? Usa um grupo de fontes para que, se ele caso ele não encontre uma, ele usar um padrão, tá? O widget é uma largura de 60%, uma altura de 5 pixels. Background, uma cor, um roxo aí. Uma coisa que também tem que tomar cuidado é que as linguagens de programação, depois eu vou mostrar algumas coisas em JavaScript para vocês, vocês vão ver que eles diferenciam maiúscula de minúscula, tá? Então, quando a gente for fazer alguma coisa, tá? Procurem eu gosto de usar sempre minúsculo, porque caso eu precise usar alguma coisa depois em maiúsculo, eu sei que foi por obrigação. Então, você consegue diferenciar melhor. Quando a gente vai fazer um radius aqui, ó, ele vai colocar a borda, a altura, esquerda, perdão, esquerda, em cima, baixo e direita, tá? Então, ele segue essa proporção aí. Então, esquerda, cima, baixo e direita, tá? Style, head. Aí ele vai colocar toda vez que for H1. Colocou um texto qualquer lá, né? Aqui pode ser qualquer texto, né? Exemplo. Aí, o que aconteceu? Ó, ele criou uma formatação para quando for H1, mas ele criou para uma div também. Uma div é quando a gente quer dividir o nosso código. Como ele está usando apenas uma div, ele não colocou um ID para essa div, tá? Uma coisa que vocês têm que ter noção também é que muitas vezes, quando a gente vai fazer a criação de uma div, ele coloca um identificador. Para que serve esse identificador? Ele serve para, depois, se você precisar chamar ele em certa altura do código, você tem um identificador. E outra, você pode usar diversas divs dentro do seu site. Vocês vão aprender isso também. Dentro de uma produção, você pode criar diversas divs, então sua div ela pode ter diversos nomes aí, tá bom? Ok? Vamos ver o resultado lá. Agora eu não sei onde é que esse está salvo. Onde ele está salvo.
Curso HTML. Curso HTML, aula 04. Vamos ver lá o resultado na página. Vamos lá, deu algum erro. Vamos ver qual que é agora. Ah, opa, esqueci de fechar o style aqui. Então, tá vendo? Uma tag que eu digitei errada. Olha lá. Ele não... Já deu erro. Então, ele criou uma borda. Olha lá. Criou uma borda dessa espessura. Aí, o que você tem que ir fazendo? Vai aumentando. Por exemplo, se eu colocar aqui no radius tudo 30, o que vai acontecer? Opa. 30. E aqui 30 também. Você vai mudando. Olha lá, ele deixou mais arredondado. Né? Vamos ver. A gente pode mudar. Ao invés de sólido, a gente pode pôr dashed. Você aprendeu lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, o dashed é pontilhado. O alinhamento do, aqui é alinhamento do texto. Tudo isso você pode mudar. Ah, eu quero mudar o tamanho da minha fonte. Eu quero 2, eu quero pôr 5. Onde ele está mudando? Ah, ficou até fora, né? Ou 2 mesmo. Tem que ficar dentro. Ficou muito grande. Você pode mudar, isso aqui não precisa ser M, pode ser pixels. Se eu mudar isso aqui para 100, o quanto que ele vai ocupar? Vai ocupar a página toda, 100%. Se eu, ao invés de usar a altura de 100 pixels, perdão, ao invés de 100%, eu posso pôr 100 pixels aqui? Vamos ver. Ó, ele vai alterar, eu vou alterar o tamanho aqui, ó. Olha lá, é pequenininho, tá? Ah, eu posso usar a altura em porcentagem? Pode, se você usar 100%, ocupar a tela inteira. Ah, ele não pegou. Aqui ele pega quando ele chega no âmbito da lateral. Tá, então você vai alterando. Você pode mudar a cor do fundo. Eu não quero essa, eu quero um cinza. Esse, se eu não me engano, esse é cinza. Olha lá, fazer um cinza claro. E aí vai indo, tá? Só assim você vai pegando o jeito. Bom, outra propriedade legal é o Box Shadow. E aí ele vai usar, a gente já viu, o Shadow vai dar um sombreamento, tá? Eu não preciso alterar tudo, eu posso vir aqui, ó, digitar aqui, né? Opa, tem que ser aqui dentro, né? Então, Box Shadow, tá aí na página 101. E aí eu coloco a configuração que eu quero. Largura, altura, idade e a cor, né? A cor a gente vai pôr, né? A mesma cor que ele usou aí para ver como é que vai ficar. Só aqui fica melhor no sólido, né? Vou tirar esse dash. Usou um verde de fundo, né? Olha lá. Esse aqui ele colocou ali. Vamos alterar para voltar para o roxo aqui. Aí vai dar para notar melhor. Olha lá. Então ele aqui, ó, o Box Shadow, o que ele vai fazer é criar uma sombra, né? Então ele vai criar uma sombra aí dentro da sua borda. Dentro, na verdade, dentro de qualquer coisa, né? Tá? Ele vai criar uma sombrinha aí. Tá bom.
Aí na página 107, ele mostra a propriedade com o uso de imagem. Deixa eu pegar uma imagem aqui, pegar o logo da escola e colocar lá, né? Pra gente fazer. Então, vamos lá. Tá aí na 107. Como a gente pode trabalhar usando a propriedade imagem também. Vamos tirar isso aqui. Ele vai começar o manual, né? Então, aqui ele usou um seletor universal e ele te deu um nome. Ele deu um nome de seletor, tudo. Agora vocês vão ver como aquela div que a gente criou lá, ela pode ter nomes, né? Então, aqui é uma altura. Aí aqui é onde ele vai buscar. Ó. Então, na URL, o meu chama logo. Opa, tem que ser MG. Uma coisa diferente quando você vai fazer no CSS, não é aspas, é apóstrofo, tá? Vamos lá ver se a gente... Não quero que ele repita. Fiz as configurações do meu background. O style. Vamos lá agora para o texto. Bom, então aqui é onde vai mudar. Ele criou uma div e essa div, como ele criou uma div com nome, ela tem uma classe que chama tudo. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero ir lá no meu CSS e depois criar outra div. Eu posso, tá? Nós não, quando vai fazer uma coisa maior, assim, não usa, não se usa fazer tudo incorporado, né? Porque senão fica muito grande. Aí ele colocou um parágrafo aqui. Copiar um texto lá. Vamos ver se a gente... deixa eu pegar um texto aqui. Pronto. Um texto. Vou pegar só aqui. Pronto. Fecha o parágrafo. Salvar com outro nome, só para não... Ah lá. Aí ele usou a minha logo, ó, lá como imagem de fundo. Então ele pegou aqui, ó, deixa eu olhar, ele pegou a minha background aqui e usou como imagem de fundo. Eu quero aumentar. Vou aumentar aqui o tamanho do meu quadro para ver como é que fica. Olha lá, aumentei, tá? E vamos pôr, deixa eu ver que tamanho fica bom. Vamos pôr 600. Não aumentei ainda mais. Ele está cortando um pouco. Aí eu posso pôr uma altura aqui também. Uma altura de 500 pixels. Como é que ele vai ficar agora? Olha lá, pronto. Aí já aumentou. Tá bem grande, mas pode aumentar aqui, pode ser 300. Pronto, tá aí, um quadrinho, tá?
Então, por exemplo, aquele tá dashed, eu posso pôr solid. Vocês vão mudando, ó, vocês vão vendo o que vai fazer. Ó. Ele vai virando um quadro. Tá 1 pixel de borda, vamos pôr 5 para ver como é que vai ficar. Olha lá, ficou uma borda maior, tá? A minha imagem, né? Ela não está alinhada. Depois, se vocês quiserem, vocês podem alinhar também, tá? Tudo que eu fizer de alteração aqui em cima é com base na minha classe que eu estou usando aqui, tá bom? Então, outra coisa, eu coloquei para não repetir, tá? Então, ele vai aparecer só uma vez dentro dessa imagem aqui. Aí, na página 109, ele tem a opção do gradiente. Gradiente a gente aprendeu lá no Photoshop que o gradiente é uma quando você precisa quando você faz uma junção de cores, né? Então, quando você vai trabalhar com um monte de cor, está trabalhando com cores em gradiente, tá? Um monte como é de falar, 2 ou mais já é gradiente, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que fica isso, trabalhar com gradiente dentro do CSS. Trabalhou com uma div. Tem uma tag aí, ó, na página 108, que ele está mostrando ali, é a tag de link. Então ele coloca style, type, test, é aqui dentro, ó. Ele configurou essa configuração aqui, ó. Type igual test barra CSS. Esse complemento não precisa mais, tá? Aqui já foi incorporado. Mas tem gente que gosta de pôr, então é muito do usual. Mas se você não pôr, vai funcionar. Então vamos à configuração da nossa div. Mais uma vez ele dividiu numa div. E ele criou um background, ele deu um nome para ele, linear. Aí começou a configurar o width. E aqui ele só criou um div, fecha div aqui. Tá, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. É que vai ficar lá na nossa página. Resultado. Uma coisa deu ruim, vamos ver. É certo. Ó, a altura tá certa. Vou dobrar aqui, aumentar essa altura. Tá dando altura, tá dando erro, mas. Vai. Abrir, fechou.
Background. Caralho. Onde fechou aqui? Alguma coisa tá dando ruim aqui. Deixa eu tirar esse teste. Ponto SS daqui. Ah, pera aí, quer ver? Não, algum erro de código mesmo. Depois eu vejo o erro desse código aqui. Que podia ser o navegador, mas não é não. Abelhinho. Ou não, aí aqui. Bora. Né? Show. Meu Deus, não sei código qual que é o erro. Não tá reconhecendo aqui. Não tô aqui. Depois eu corrijo, ele eu mostro pra você. Algum erro de... Bora. Eu não sei. Não. Talvez seja alguma coisa que ele não está reconhecendo no código. Ah, é a versão do navegador. Esse navegador não entende. Então tinha que ser um navegador anterior. Não adianta eu tentar fazer. Bom, então, aí na página 114, ele vai mostrar para vocês
edição do Test Shadow, né? A gente já falou sobre ele, como é que ele funciona, né? Então, quando você vê aqui, ó, você digita aqui para fazer a configuração de sombreamento, então, coloca o Test Shadow e você vai configurar. Então, o primeiro dado, você vai configurar sua borda horizontal, depois sua borda vertical, aí você vai configurar a cor da sombra, perdão, a distância, né? Por último, né? Depois a cor da sombra. Então, essas são as configurações. Então, horizontal, vertical, a distância que você vai fazer e a cor. Tá? É assim que você vai trabalhar. A gente já usou bastante, né? Acabamos de usar aqui no código. Então, ó, se eu quiser pôr um testeado aqui, deixa eu abrir o código lá. Então, abrir aqui. É só pôr aqui, ó, vem aqui, Shadow. E aí eu vou colocando as configurações, né? Então, pixel, 10 pixels, 1 pixel. E aí vamos ver como é que fica lá. Então, vamos não atrapalhar. Como é que fica se a gente for... Olha lá, ele criou aqui, ó, dentro do meu texto, ele criou uma sombra, tá? Então, eu posso aumentar, vamos supor, eu quero aumentar a minha distância. Aqui aumentar um pouco uma distância grande para mostrar o efeito. Só que eu coloquei um pouquinho, vamos aumentar aqui a profundidade. Olha lá, você consegue ver o resultado maior, tá? Então, igual eu falei, por exemplo, eu quero uma cor, vamos trocar a cor aqui para ficar mais chamativo ainda. Troco a cor, meio borrão, mas pelo menos dá para ver melhor nela, para ver que você fez uma sombra. O que eu quero 30 ao invés de usar apenas o 20. Olha lá. Ele vai ter uma distância maior, ou 30 e 30. 30 na profundidade também. Vai ficar bem esquisito. É só um borrão. Assim você pode ir configurando da maneira que você acha melhor, tá? Bom, aí na página 115 ele vai falar da propriedade font face. A propriedade font face é a propriedade de fonte, tá? A gente já usou bastante ela. E aí como é que ela funciona, né? Tá? A propriedade, a font face, ela vai te auxiliar quando, por exemplo, acontecer do navegador não entender. Igual agora, quando o navegador ele não entendeu um comando que eu dei, por exemplo. Quando é um comando, ele não vai saber o que ele pode pôr no lugar. Tá? Então, ele não tem noção do que ele pode pôr no lugar. Então, quando você vai pôr um font face, como é que você vai trabalhar? Né? Vamos supor que ele não entenda uma letra, ele vai pegar aquela família, tá? Você pode também, ó, aí no código ele está mostrando uma fonte que é baixada, depois eu mostro para vocês. O Google, se você vir aqui, ó, você pode procurar lá no Google Fonts. O Google tem um repositório grande, são fontes que você pode usar. E aí, ó, ele é muito legal, são alguns nomes, e ela tem o uso dela. E ela tem até o método que você pode incorporar. Eu vou escolher uma legal aqui. Aqui, essa aqui que é bem futurista. Tem aqui,
E aí, ó, tá o uso dela, tá? Como é que são as letras, tá? O tamanho que você pode usar, ó. Tá? Você vai vendo como é que ela vai ficando dentro do seu site. É bem legal isso aqui. Aí, se você quer usar, você pode usar o diretório do GitHub. Ou você pode simplesmente colocar o nome dela, como é uma fonte do Google. Você usa esse nome aqui, ó, e aí ele vai baixar para você, tá? Você clica aqui, ó, download. Utilizar. Tem um monte de fonte que vocês podem usar aí dentro da página. É lógico que, geralmente, a gente opta por trabalhar com as fontes que são padrão já escolhidos para a gente não ter problemas de configuração. Pode ter problemas de configuração aí, tá? Então, por isso que a gente trabalha geralmente com as fontes que a gente já conhece. Olha lá, ó, aí na página 117, ele mostra para vocês as fontes públicas, tá? E que tá ali no Google Fontes. Essas fontes do Google, se vocês quiserem usar, vocês podem usar, tá? Ela não tem restrição. Então, ela pode ser usada normalmente, não tem problema de uso, você não precisa pagar nada para o Google para poder utilizar, tá bom? Então, o bom dessas fontes aí, somente dessas do padrão do Google é isso, tá? Pode baixar elas e utilizar elas da maneira que você achar melhor. Eu só posso selecionar aqui, só ver uma coisa. Aqui ele fez download. Aqui, ó. É isso que eu queria mostrar. Aqui, ó, por exemplo, que você não quer baixar. Eu baixei família de fontes. Tá vendo aí na página 119? Ele mostra. Você pode usar esse código aqui, ó, e ele vai buscar no site direto. Na realidade, o ideal é você configurar assim, porque pode acontecer não ter essa. Então pode acontecer de não ter essa fonte, lá na sua lá na onde você vai utilizar, no site, ou para quem você vai mandar, por exemplo, ou o servidor não ser não conseguir visualizar, tá bom? Então o ideal é você trabalhar lá com o link. Bom, então continuando. Ali na página 120, ele vai mostrar como trabalha em coluna. E aí tem umas opções ali que ele mostra os webs para configurar para outros navegadores. Tá? Como tem navegadores que não entendem essa metodologia de trabalho. Então, vamos colocar. Não dá erro, né? Áudio. Oi, pode falar, Zé. Vamos lá.
nomeou como seletor universal. Aí começa, pô, né? Aí colocou um comentário aqui, né? Para onde é. Opa. Esse é pro Chrome, Safari e pro Opera. Colocou um do Mozilla. Vamos lá. Olha. E vai pôr. Volta aqui, vamos dar esse mesmo aqui, né? Vamos lá ver. Aí esse que ele fez, ele distribuiu em colunas. Então, onde ele organizou para distribuir esse texto em colunas? Aqui, ó. Colocou aqui, ó, colunas 3. E aí ele foi integrando, né, ao navegador. Hoje eu creio que já não precisa mais, que já está incorporado a esses navegadores, mas às vezes, por que você tem que ir integrando esses textos? Às vezes você tem que integrar eles também, porque o usuário ele não usa um navegador atualizado. Por isso que a gente sempre, quando vai usar em casa, tem que utilizar um navegador sempre atualizado para não ter problemas, principalmente com essa parte, principalmente com essa parte, utilizar aí aí algum comando novo, porque agora já faz um tempo que está adequado, né? O CSS faz bastante tempo que nós estamos usando ele, então ele já está bem adequado a todas as normas que nós precisamos aí. Então, mas assim,
caro, né? Necessidade é o seguro morreu, né? É melhor prevenir, né? Então a gente coloca o WebKit aqui para ele baixar, tá? Bom, eu queria mostrar um negócio para vocês, que aqui, ó, é isso aqui, ó. Nós podemos, dentro de algumas programações, dentro da web, a gente pode criar algumas programações também. Eu só vou mostrar. Né? E o JavaScript que vai dar interatividade. Toda vez que você precisa ter algo relacionado à interatividade, nós vamos ter dentro do JavaScript. O JavaScript ele é bem bacana de se trabalhar, tá? E aí, a gente terminando aqui, eu quero ensinar alguns códigos para vocês. Tem uns bem legal, por exemplo, esse aqui, ó, é para escrever algo. Então, o JavaScript, você pode colocar ele dentro da tag head, quando você quer que a informação vá antes do início do código, tá? Antes do início, perdão, da abertura, ou então dentro da body. Ele funciona nos dois lados, tá? A diferença é que, por ser uma linguagem top-down, né, vai ser a ação que ele vai fazer primeiro. Então, vamos colocar ele aqui, ó, embaixo. Então, o que eu vou fazer? Esse script está fazendo? Esse script ele dá uma mensagem, tá? Por exemplo, olha que eu abri meu site, ó, ele dá um alerta. Tem muitos outros, tá? Lógico que o intuito é passar alguns códigos que sejam mais simples, né? Vocês possam aprender aí mais facilmente. Tem de inserção, tem para inserir no banco de dados e assim por diante. Tá? Mais para frente eu vou explicar alguns para vocês, tá? Pessoal, tem alguma pergunta? Bom, Não tem pergunta. oi? Não tem pergunta, prof. Obrigado. Então, ó, o que eu quero de vocês? Aí na página 125, da 125 até a 130, né? Então, ele vai trabalhar com alguns exercícios de transformação em imagens. Não é nada difícil, é tudo. Então, que vocês só vão trocar as imagens, que vocês não vão achar. Vocês têm que baixar a imagem. E utilizar ele. Vamos ver aqui. Vamos fazer o da 124, 125, 125. São 3 só. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão. O código é o mesmo, tá? Não vou nem pedir para vocês trocarem o código, tá? E aí a coisa que vocês vão ter que fazer é baixar as imagens, aí vai mudar. A única coisa que vai mudar é no source, né? A imagem você procura salvar no mesmo lugar onde você está onde você está fazendo, tá? Onde você está digitando o código e a imagem que vai aparecer, tá? Então, você bem tranquilo aí, tá bem, é só digitar o código, não precisa alterar nada. É lógico que, igual eu falei para vocês, para vocês aprenderem melhor assim, né, você precisa mais, né? Deixa eu
ver se está na mesma página, eu acho que eu peguei o livro. Só achar o livro aqui. Pegar o livro de vocês, acho que eu peguei o livro. É só ver se é a mesma página. É, 24. Isso mesmo. 24. É, 120. A primeira é na 124. 24, 126. Muda a página. Então é 124, 126 e 127, tá? Pessoal, nós vamos parando, porque tem uma galera que tem aula agora, tá? Hoje nós temos aniversariantes na sala, né? Meus parabéns, Luísa, muita felicidade. Muito... Mas parabéns aí para você, tá bom? Então, pessoal, até... Vamos parando, até semana que vem a gente volta. E aí a gente continua da onde a gente parou aqui, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar. Obrigado e até semana que vem.